a mais uma aula aqui do nosso curso Quebrando a Banca IDECAM. Aqui nós vamos estudar toda a gramática por meio de questões. O objetivo principal é que você consiga compreender o perfil da banca, como a banca cobrará os conteúdos de você para que a sua performance durante a prova seja exemplar. E conte comigo para isso. Vamos lá, pessoal. Próxima aula será sobre encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafos. Então, já acompanhem comigo, por gentileza, a questão número 1. No aspecto, os encontros vocálicos dão origem aos ditongos, aos hiatos e aos tritongos. Já em relação às consoantes, tem-se os encontros consonantais e os dígrafos consonantais. Considerando-se tais fenômenos, compreende-se que o, letra A, encontro consonantal é o segmento imediato de duas ou mais consoantes de um mesmo vocábulo, tal como se dá nas palavras passo e malha. Poxa, começou tão bem. Aqui, gente, a primeira parte da questão está certinha. É uma definição ótima acerca dos encontros consonantais. O problema veio em passo e palha, porque aqui nós temos dígrafos consonantais e não encontro consonantal. Sendo assim, a letra A não está correta. B. Ditongo crescente se dá quando a semivogal vem antes da vogal. Perfeito. Até aqui, tudo certinho. Como ocorre em pai, mãe e rei? Aí não. Por quê? Vamos só pegar a palavra pai para vocês terem ideia. O A é sempre vogal. Sempre. Não importa qual outra letra que esteja junto a ele sempre vai ser vogal. Se a está falando sobre encontro crescente, significa que eu deveria começar com uma semivogal e crescer para uma vogal. Não é o caso de mãe, pai e rei. Nestas três palavras, nós começamos com uma vogal e depois descemos para uma semivogal. Sendo assim, as três palavras são exemplos de encontro decrescente e não crescente, ok? Errado em relação aos exemplos, a definição está correta. C. Ditongo decrescente ocorre quando a semivogal vem depois da vogal. Ok, decrescente, comecei em cima e desci. Comecei com vogal e desci para semivogal. Perfeito. Como em água, cárie e mágoa. Aqui já está ao contrário. Aqui nós temos exemplos de encontros crescentes. Comecei com semivogal, subi para vogal. Comecei com semivogal, subi para vogal. Então, aqui, por exemplo, se a banca quisesse, deveria trocar um exemplo com o outro, ok? O exemplo que está na C é da letra B e o que está na B é da letra C. D. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes, sim, que guardam sua individualidade fonética. Sim, definição corretíssima. Exemplo, minguam, enxaguei. Não. Aqui, gente, eu tenho um tritongo. E aqui eu tenho um tritongo com o M sendo semivogal. Sendo assim, não há hiato, tá? Letra E. Dígrafo é o emprego de duas letras para a representação gráfica de um só fonema. Perfeito, duas letras, um som. Já que uma delas é letra diacrítica, como em chá e exceto. Perfeito. Chá, CH, exceto XC. Maravilha! Então, número 1, letra E, é o nosso gabarito. Continuando, número 2. Os encontros vocálicos ocorrem quando uma palavra tem o som de duas ou mais vogais em sequência, em sílabas separadas. Voltando. O encontro vocálico, vamos marcar parte por parte, porque tem muita informação. Quando uma palavra tem o som de duas ou mais vogais em sequência, perfeito. Mesmo que em sílabas separadas, como por exemplo no hiato, ótimo. A alternativa que apresenta a correlação adequada entre o encontro vocálico e a classificação é, ok, então
Nas alternativas, nós temos as palavras destacadas, com seus respectivos encontros vocálicos, e a banca quer que a gente encontre a alternativa que tem a palavra, seu encontro vocálico e a classificação correta. Preconceito, vamos lá. Preconceito, temos um ditongo crescente, não, um ditongo decrescente. Então, ali estava parcialmente correto. Mas a gente não pode aceitar o parcial, né? Temos que aceitar o mais correto possível. B. Para a nossa sociedade e para a economia. Um hiato? A. Um hiato. Mesmo assim, vamos ver o restante. O trabalho o trabalho de cuidado é essencial. Cuidado. Ditongo decrescente, não, aqui já está ao contrário. Aqui é ditongo crescente. Então, não é. Compõe dois. Dois é monossílabo, então aqui é um hiato. Aliás, perdão, é um ditongo, não um hiato. Pessoas com doenças e deficiências físicas. Ó, deficiências. Aqui vai ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente ou uma proparoxítona eventual. Tritongo ali não há, tá, gente? Aqui no final, aqui no final, no Brasil, quase de forma unânime, a divisão silábica é da forma como eu fiz. Deficiências, tudo junto no final. Porém, também temos a pronúncia oscilante, né? Que é quando a palavra é uma proparoxítona eventual, que aí eu poderia separar aqui. Mas, de uma forma ou de outra, as opções seriam ou termos um ditongo ou um hiato, certo? Então, não é o que queremos, porque a banca desse tritongo. Letra B realmente é o nosso gabarito. Número 3, pessoal. Observe o seguinte trecho. Acha uma lindeza os barcos veleiros coloridos. Considere a palavra acha, veleiros, pretendentes e analise as afirmativas. Primeira afirmativa diz o seguinte. Identifica-se a ocorrência de dígrafo em acha. Perfeito. Fato A. Sendo assim, olha, já elimine a alternativa em que não tenha um como resposta. É assim que a gente resolve prova, tá, pessoal? Já vai eliminando aquilo que não presta pra gente. 2. Em veleiros, apresenta-se ditongo crescente. Não, é veleiros. Aqui o som desce no EI. Começa com vogal e desce para semivogal. Sendo assim, o 2 não presta pra gente e toda resposta que tiver número 2, a gente já elimina. Estamos entre A e D agora. Tem-se um encontro consonantal em barcos. Sim, ó. Será um encontro imperfeito, porque eles ficam em sílabas separadas, mas há um encontro consonantal. Sendo assim, letra D é o nosso gabarito, ok? Número 4. Nos termos olhos, lindos e maravilhosas, observa-se ao todo a ocorrência exata de análise de dígrafos apenas. Então, vamos lá cuidadosamente analisar os dígrafos de cada palavra. Em olhos, só há um. Lindos, há mais um. Então, aqui nós temos mais um. Maravilhosas, mais um. Então, nós temos 3 dígrafos apenas. Perfeito. Resolvemos. Tranquilo, né? Bem facinho a questão. Número 5. São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo, exceto Deus, coelhos, interesse, enchente. A única aqui que não apresenta dígrafo, gente, olha só. Coelhos tem no LH, interesse tem 2, enchente também tem não, 2 não, enchente tem 3 dígrafos. A única que não tem a palavra Deus, letra A, certo? Número 6. Assinale a alternativa que apresenta dígrafo. Vida não tem. Tribal também não. Olha, percebam que nós pronunciamos todas as letras. Tribal. Bloco também não tem.
melhores, LH. E o bom, gente, observe o seguinte, a banca trabalha muito com os dígrafos normais, aqueles clichês que a gente estuda 1000 vezes na escola, tá? Quais são eles? Aqueles formados por H, CH, NH, LH. Notem que em todas as questões até agora que tinham a presença de dígrafos, nós vimos essa composição, palavras com esta composição de dígrafos. Mas só isso? Não. A banca também trabalha com os dígrafos vocálicos. Então, se você não sabe o que é dígrafo vocálico, eu aconselho que você dê uma estudada. O que seria um dígrafo vocálico? É aquele cujo som pronunciado é o da vogal e não da consoante. Como, por exemplo, em pente, sente, ponto, canto. Assim como em bomba. Percebam que aqui, ó, pente, sente, canto, ponto, bomba. Estas palavras possuem dígrafos vocálicos, porque a consoante N e M não estão com seus sons consonantais, estão com sons nasais, sendo projetados para a letra anterior, né, que é a vogal E, a vogal A, a vogal O e assim por diante. Beleza? Número 7. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam um dígrafo. Não tem dígrafo aqui, ó. Chegar tem dígrafo, banda tem dígrafo, mas decretado não. Direito não tem dígrafo, acesso tem dígrafo, indispensável tem dígrafo, mas direito não tem, então não adianta. Milhares, possibilidade e erro. Perfeito, letra C, gabarito. Recursos, não tem dígrafo. Nasceram, tem dígrafo. Questão, tem dígrafo. Mesmo assim, gabarito, letra C, de casa. Número 8. Assinale a alternativa em que o encontro vocálico está analisado corretamente. Letra A. Poeta. Sim, poeta é um hiato. Perfeito, aqui já temos nosso gabarito. Vamos ver o restante. Cheio. Não, gente, aqui separa, tá? 2 de um lado, 1 do outro. Se você já assistiu uma aula minha de divisão silábica, você sabe que eu falo sobre isso. Quando uma palavra finaliza com 3 sons vocálicos, como a gente faz para saber se é tritongo ou não? Se o som terminar com A ou O, a gente faz 2 mais 1, ou seja, ficam 2 letras de um lado e uma sozinha, o que faz com que não seja tritongo. Ouro, ditongo oral decrescente, não é crescente. O O é vogal e desce para o U, que é semivogal. Espécie, ditongo nasal. Não, gente, tem nada de nasal aqui. Letra A é o nosso gabarito. Número 9. São expressões transcritas do texto que apresentam dígrafo, exceto, ó, pessoas tem dígrafo, então não é, porque nós teremos, ó, exceto. Sucesso tem dígrafo, então não é. Olhadinha tem 2 dígrafos, não é o que queremos. Fenômeno não tem dígrafo, então, letra D. Ai, Dani, mas este N não seria dígrafo que você acabou de falar com a gente? Não. Nós vamos considerar o N e o M como dígrafos quando eles tiverem sons que joguem a nasalidade para a letra anterior, que será sempre uma vogal. Se ele estiver jogando o som dele para a letra seguinte, que também é uma vogal, aí não será dígrafo, será consoante normal. Certo? Continuando, gente. 10. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam ditongo. Letra A. Óbvio. Óbvio tem ditongo aqui. Sociais. Separa. Aqui.
Isso também separa aqui. Então, não tem. E aqui também separa, tá, gente? Sociais. Loucas tem ditongo. Deuses tem ditongo. Cheios tem ditongo. Então, letra B, a princípio, é o nosso gabarito. Sobre não tem ditongo. Prefeita não tem ditongo. Aqui em poucos tem, mas não adianta, né? Correria separa. Igualar. Aqui haveria ditongo e aqui não é ditongo, é dígrafo, tá? Então, letra B, de fato, é o nosso gabarito. A alternativa em que todas as palavras apresentam semivogal U. Vamos lá. Letra A, continua. E muito, muita. Percebam o seguinte, gente, a banca quer que o U seja uma semivogal. Para ele ser uma semivogal, de duas uma. Ou ele está num tritongo, ou ele está num ditongo. Não importa o tipo de ditongo, tá? Se ele ficar num hiato, significa que ele vai ficar sozinho na sílaba, né? Sem nenhuma outra vogal perto. Ele pode até ter consoante, mas não vai ter nenhuma vogal perto na sílaba. Sendo assim, neste caso dele sozinho, ele não é semivogal, ele vai ser vogal. A palavra continua, é continua. Separa, sendo assim, ele está sozinho, ele é uma vogal. Algum, aqui, ele vai ser uma vogal, porque esse M vai servir como semivogal. Então, só aqui, a letra A, a gente já corta. Indivíduo, aqui fica junto, então seria uma semivogal. Incluir, já separa, não vai ser. Ou, opa, semivogal. Estabeleceu, semivogal. Pouca, semivogal. Como eu sei, Dani, que é semivogal? Dividam a sílaba. Notem que o encontro ficou junto. Ó. Se ficou junto, o U tem menos probabilidade de ser vogal do que a outra vogal que está junto dele. Sendo assim, ele é semivogal. Por exemplo, o U ele é mais fraco que o O, mais fraco que o E, mais fraco que o A. A única vogal que é equivalente ao U em questão de força é a vogal I. Sendo assim, os dois são equivalentes. Aí quem chegar primeiro, quem vier primeiro na palavra será a vogal. Mas em relação às outras vogais, o U e o I perde na preferência de ser vogal. Então, eles vão ser semivogais. Para ser o gabarito. Neurociência, ó, ok, semivogal. Preocu, aqui já está vogal, porque está sozinho na sílaba, então não tem como ser semivogal. Número 12. Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo que é acentuado graficamente por razão distinta das demais. Então, vamos lá. Em todas as alternativas, nós temos palavras acentuadas pela mesma justificativa, pela mesma regra, com exceção de uma, e nós queremos justamente esta. Vejamos. Vários é uma paroxítona ou proparoxítona eventual. Países, hiato. Ciências, perdão, também será uma paroxítona ou proparoxítona eventual. Laboratórios também será uma paroxítona. Notem, gente, que na letra A, B e D, nós temos a regra da paroxítona, o que significa penúltima sílaba única. Só isso aqui adianta? Não, porque não é toda sílaba que tem a penúltima sílaba tônica. Aliás, não é toda palavra que tem a penúltima sílaba tônica que é acentuada. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, na hora de saber a acentuação, você vai, primeira coisa, dividir a palavra, dividir a sílaba. Segunda coisa, você vai encontrar a sílaba tônica. Em que posição a sílaba tônica está? Se ela estiver na penúltima sílaba, significa que a palavra é uma paroxítona. Então, a acentuação foi justificada pela regra da paroxítona. Tem exceção? Tem. Por exemplo, a palavra países. Quando você olha a palavra países, observe que a divisão silábica é pa,
I, zes. Ok? E pela regra de divisão silábica, a palavra países seria uma paroxítona. Mas aí temos um detalhe. As paroxítonas terminadas com E mais S não são acentuadas. Então, por que nós temos acento na palavra países? Por causa da regra do hiato tônico. Ok? As outras palavras, todas essas palavras são paroxítonas, estão vendo? Mas a palavra países, ela não pode ser justificada pela regra de paroxítona. Por quê? A palavra países termina com E mais S. E conforme a regra de paroxítona, palavras assim não são acentuadas. E aí, o que justifica, então, o acento de países? A regra do hiato tônico. Já em vários, por exemplo, vai ser a regra do ditongo crescente. Em ciências, a regra do ditongo crescente na paroxítona, né? Paroxítona terminada com ditongo crescente. Ciências, paroxítona terminada com ditongo crescente. Laboratórios, paroxítona terminada com ditongo crescente. Entendeu? Então, dentro da regra de paroxítona, nós ainda temos alguns pormenores, né? Alguns detalhes aí para serem observados. Mas a primeira coisa que você pode analisar é isso aqui, que aí já ajuda bastante. Letra B, nosso gabarito. Número 13. São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafos, exceto, ou seja, qual é a palavra que não possui dígrafo? Letra A, tem CH, que é um dígrafo. B, tem SS, que é outro dígrafo. C, tem Marrocos. Aliás, tem RR em Marrocos, que é dígrafo. A única que não tem dígrafo é analfabeto. E este N, perceba que este N faz um som para o A seguinte e não para o A anterior. Então, ele tem som de consoante e não de dígrafo. Certo? 14. Uma famosa marca de cereal costumava propagar a seguinte informação na televisão. Para sua saúde, ele deve comer cereal de milho todas as manhãs. As palavras destacadas classificam-se correta e respectivamente como. Aqui, a banca está pedindo análise de dígrafo, de encontro vocálico. Vejamos, então. A começar, nós temos dígrafo. Não há encontro vocálico. Então, aqui a letra B, por exemplo, e a letra D podemos eliminar, porque não há encontro vocálico na primeira palavra. Crescer. Crescer, a gente tem um encontro consonantal aqui no CR, mas a banca não perguntou sobre isso. Perguntou sobre ter dígrafo. Temos. E aí, a gente já pode excluir a letra C. Eu pedi um hiato na segunda palavra e não temos hiato. A palavra milho, LH, dígrafo. E a palavra manhãs, dígrafo. Então, em todas as palavras, nós temos dígrafo. Sendo assim, letra E é o nosso gabarito. Certo? Perfeito, pessoal. Número 15. Assinale a alternativa em que todas as palavras transcritas do texto apresentam ditongos nasais. Letra A. Família, sítio e meu. Autor, silêncio saudável. Então, vamos lá. Ditongos nasais. Ditongo, 2 sons vocálicos. Nasais, né? Que esses sons serão nasalizados. Família possui som nasal? Não. Cor? Também não. Já estou analisando as primeiras palavras, tá, gente? Pessoas? Também não. Quando? Aqui temos, ó, esse N está fazendo um dígrafo com a letra anterior, produzindo um som nasal. O que faz com que este som aqui, olha, o A tenha som nasal. Porque seria como se nós estivéssemos falando assim, ó. Estão vendo? Só que não tem o tio naquele A. Quem trouxe esse som de tio? O N.
o que fez com que o U e o A se tornassem um encontro vocálico nasal, um ditongo nasal. Redação, nós temos aqui, e região temos aqui. Então, letra D é o nosso gabarito. Número 16. São palavras transcritas no texto que apresentam dígrafos, exceto, novamente, observem como a banca tem o costume de cobrar a palavra que não tem aquilo que ela está falando no comando. Não tem dígrafo, não tem encontro vocálico, não tem isso, não tem aquilo. Vamos lá. Estamos falando de dígrafos. Letra A tem dígrafo, então não é. Letra B não tem dígrafo. Brasil não tem dígrafo. Então, a princípio, é o nosso gabarito. Mulher, LH, não tem dígrafo. Aliás, tem dígrafo, perdão. E chegam, CH, também tem dígrafo. Sendo assim, letra B é o nosso gabarito. 7. Considerando apenas os termos destacados em mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à sua frente, que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão, dava muito trabalho para a sua vassoura. É correto afirmar que há dígrafos e encontros consonantais. Então, a banca aqui está pedindo para nós analisarmos só essas duas coisas. Na primeira palavra, nós temos dígrafos. Na segunda, nós temos dígrafos. Na terceira palavra, encontro consonantal, no CR. No florescia, nós temos o encontro consonantal aqui e um dígrafo aqui. No trabalho, nós temos um encontro consonantal no TR e um dígrafo no DL. Sendo assim, há 1, 2, 3 encontros consonantais e 1, 2, 3, 4 dígrafos. Letra D é o nosso gabarito, ok? 18. Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta, respectivamente, ditongo, hiato e ditongo. Então, nós teremos ditongo, hiato e ditongo. Mãe, tem ditongo? Tem. Saúde, tem hiato? Tem. Despertar, não tem nenhum nem outro. Então, não é. Risos, não há nada. Paixão, tem ditongo. Pacientes, tem hiato. Mas em risos não tem nada, não adianta. Ideia. Na palavra ideia, pessoal, nós temos aqui, ó, ideia, separa. Experimento. Não temos nada em experimento. E país, temos separação aqui de um hiato, mas não temos ditongo em experimento. Então, não adianta. Criança, hiato. Americano, não tem nada, então também não adianta. Câncer também não tem nada. Estrangeiro, nós teremos ditongo, hiato e ditongo. Estrangeiro tem ditongo aqui. Atraídos, tem hiato aqui. Chapéus, tem ditongo aqui. Letra E, nosso gabarito. Certo? Última questão desta aula, questão número 19. Assinale a alternativa na qual nenhuma das palavras contém dígrafo. Então, não podemos ter dígrafo nas opções. Exceto, já começou ruim porque aqui tem dígrafo. E colhida também. Gasto não tem dígrafo. Peregrinar também não, aqui é um encontro consonantal. Ilustra também encontro consonantal. A letra B é o nosso gabarito, mas vamos ver o restante. Detalhes tem dígrafo aqui. Quando tem dígrafo aqui. Pesquisa tem dígrafo aqui. Impossível tem dígrafo aqui e aqui. Narrativa tem aqui. E só. Então, letra B, de fato, é o nosso gabarito. Certo, pessoal? Perfeito. Novamente, vocês já sabem, mas vou repetir. Havendo dúvidas, podem me chamar, eu estou aqui para auxiliá-los. Então, pode mandar mensagem, podem deixar comentários na plataforma. Eu estou aqui para auxiliá-los, terei o prazer de esclarecer toda e qualquer dúvida. Até a próxima aula. Até já!